Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos na sua casa. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também pelos companheiros que intercedem por nós. Que o nome do Senhor seja louvado. Agradeço a Deus pela vida do pastor Daniel, que nos confiou esta oportunidade. Gostaria, por gentileza, irmãos, que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, apenas a parte A do versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, vai dizer assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperarás. Amém? Meus irmãos, quando o vocal louvava ao Senhor com este hino, eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque por esses dias eu estava em uma viagem e dentro do ônibus o Espírito Santo falou de uma maneira muito forte comigo. E dentro desta passagem, e nós muitas vezes temos o cuidado de transmitirmos somente aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. E quando o vocal louvava ao Senhor com este hino, veio ao meu coração a confirmação do que o Senhor tem para a sua igreja nesta noite. Meus amados, todos nós conhecemos este versículo bíblico, que aqui está dizendo que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Em outra tradução está dizendo, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Mas há uma outra tradução um pouco mais recente que diz, nenhum plano preparado contra vós prosperará. E lendo este versículo, aqui nós entendemos que o que o Senhor está dizendo através do profeta é que todo plano, toda tentativa, todo método que o adversário tentar contra os escolhidos de Deus, não prosperará. Seja qual for o projeto que o inimigo tenta levantar contra a igreja, o Senhor diz, não prosperará. Olhamos dentro da Bíblia e vemos muitos planos e projetos e armadilhas que os adversários tentou contra o povo do Senhor, mas todos os planos que o inimigo intentou contra o povo de Deus, não prosperou. Mas quando eu olho para dentro da Bíblia, e eu começo a ver como é os planos de Deus, como é o livramento de Deus, como Deus trabalha na nossa vida, eu passo a ver quão grande é o poder de Deus na nossa vida. Eu vejo aqui alguns rostos de irmãos aqui, irmãs, obreiros, que têm mais de 30, 40, talvez até mais de 50 anos de evangelho, que já passou por tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades, e há certo momento, irmãos, eu vou falar pela minha vida, há certos momentos que o inimigo, ele parece que ele tenta tantos planos e projetos, que tem momento na nossa vida que nós dizemos, Senhor, não tem jeito, dessa vez, parece que o inimigo ganhou, dessa vez, parece que o adversário vai me jogar no chão. Mas quando nós olhamos dentro da Bíblia, nós vamos ver que tudo está no controle do Senhor. Quando o adversário acredita, olha, agora eu vou destruir, agora eu vou matar, agora não vai sobrar nada, então as mãos do Senhor revelam o projeto de vitória do Senhor na vida daqueles que o amam.
A Bíblia vai dizer, irmãos, e eu acho interessante uma passagem bíblica que está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo de número 12, que a Bíblia vai dizer que o rei Jorão, quando ele está reinando no lugar de seu pai Acabe, e os reis dos Moabitas se levantam contra ele e dizem: olha, nós não vamos mais pagar impostos, e nós vamos destruir Israel. E diz que ali ele se reúne com mais 2 reis e sai para a peleja sem primeiro consultar a Deus. E eles andam por alguns dias, 7 dias, não acha água e nem comida para os animais. E um dos reis ali diz: olha, certamente que nós vamos morrer aqui. Não tem água para dar para os animais, não tem água, não tem comida, nós vamos morrer. E a Bíblia vai dizer que Josafá está junto com eles. Então Josafá, assim como foi com Acabe, Josafá faz uma pergunta dizendo: escuta, existe algum profeta de Deus que nós possamos consultar? Veja que Acabe, ele deixa para poder consultar a Deus depois que já viu que não deu nada certo. Então Jorão, ele olha e diz: olha, tem aí um profeta, aí, um aprendiz de profeta, chama ele. Quando alguém vai chamar, é Eliseu. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Reis, que Eliseu era aquele que deitava a água sob as mãos de Elias. E diz que quando diz: olha, Jorão está te chamando, e ele quer consultar a Deus através de você. Mas Eliseu vai dizer: olha, eu conheço Jorão, é um homem que aborreceu a Deus, mas pela presença de Josafá, que é um servo de Deus, a qual Deus ama, então eu estarei ali e falarei aquilo que o Senhor me mandar. E a Bíblia vai dizer, e eu acho interessante, porque no capítulo de número 15, no versículo de número 15, no capítulo 3 de 2 Reis, que Eliseu, a primeira coisa que Eliseu diz, ele diz: olha, traga um músico para mim. Aqui nós vemos a estratégia que Deus dá para o seu povo. Ele diz: traga um músico, porque Deus, ele tem as formas dele de trabalhar. E na vida de Josafá, a gente vê que Deus sempre trabalhou através do quê? De músicos. E quando alguém apresenta um músico para ele, ele diz: toca, louva. E quando o músico começa a tocar, começa a louvar, de repente a palavra do Senhor desce a Eliseu, e Eliseu então profetiza sobre aqueles homens, dizendo: olha, não vos preocupeis, porque o Senhor vos dará vitória, mas vocês não vão entender o que o Senhor vai fazer. Não se preocupeis com água, o Senhor mandará água em abundância, mas não vai chover, não vai descer orvalho do céu, mas apenas veja o que o Senhor fará diante de vós. E a Bíblia vai dizer que os inimigos de Israel já estavam acampados. Muitos já diziam: olha, não tem jeito, eles já estão famintos, sedentos, já estão desgastados, com certeza a vitória vai ser nossa. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta diz: escuta, vocês são muitos, não são? Então faça assim: cada soldado, cada homem, fure uma cova. E há momentos, irmãos, que Deus nos dá uma ordem, que nós não entendemos se é para o nosso bem, ou se não é. Porque quando o profeta diz: cada um de vocês fure uma cova para cada um de vocês, qual é o primeiro pensamento de quem está com fome e com sede? Deus vai matar todo mundo. Mas que plano de Deus é esse? Espera aí, Deus diz que vai dar vitória, que Deus vai entregar o inimigo, mas está mandando cada um de nós furar uma cova para cada um? Não entendi. Mas a Bíblia diz que Deus não revela o seu plano. Então cada um fura uma cova. E o Senhor diz, e aí eu estou dizendo baseado num livro de um pastor muito renomado, Joel de Melo Leitão, que segundo os historiadores, depois que eles furam uma cova, eles se deitam do lado da cova.
E a Bíblia diz, não choveu, não desceu orvalho, mas pela madrugada, quando foi oferecido o holocausto de alimento, a Bíblia diz, e desceu muita água pela montanha, e encheu todas as covas. A Bíblia vai dizer que quando os moabitas se levantam pela madrugada, diz, olha, vamos contra o povo de Israel, nós vamos vencer, nós vamos derrotá-los. Mas quando eles chegam no alto do monte, eles olham para o acampamento, e a Bíblia vai dizer, e o sol começou a nascer. E quando o sol nasce, o reflexo do sol bate na cova cheia de águas. Os inimigos olham de longe e diz, aquilo é sangue. O campo todo está forrado de sangue. Com certeza, eles se desentenderam entre eles. Mataram um ao outro. Só vamos recolher os despojos. Não precisamos levantar uma única espada. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no acampamento do povo de Deus, acreditando que eles estavam mortos, chegam desarmados, chegam com a guarda abaixada. Quando eles chegam no meio, o povo de Israel se levanta e eles têm a sua vitória garantida, porque o Senhor é quem dá estratégia para que o seu povo vença sem passar por nenhum perigo. Irmão Luciano, mas como assim? É porque quem vê de longe, às vezes não entende como Deus trabalha. Existem pessoas que dizem, Deus é cruel. Como assim? Quando Deus diz para Israel, fure cova, talvez alguém não entendendo vai dizer, Deus é cruel. Olha para ver, a coisa está difícil, está apertada, e Deus está mandando abrir cova. Que Deus é este? Será que Deus está mandando abrir cova para que o povo possa ser enterrado? Mas o plano de Deus é confundir o inimigo. Quando o inimigo acredita que Deus abandonou, Deus se levanta e dá vitória para aqueles que é dele. Mas quem está de fora, irmão, quando Deus fala, diz, não, Deus é cruel. Por que Deus está te deixando passar por isso, irmã? Por que Deus está deixando acontecer isso com você, irmão? Por que Deus está deixando você passar por isso? Sabe por quê? É porque passar experiência com Deus é ter vitória e certeza de fé na presença dEle. A Bíblia diz que quando Israel se levanta e tem vitória, todos temem a Deus. Mas para que isso aconteça, Israel não entendeu o projeto de Deus. Tem momento, irmãos, que nós passamos por prova tão grande, tão difícil. Tem momento que nós passamos por situações tão difíceis, que a gente diz, Senhor, o Senhor não vai conseguir reverter isso. Por que eu estou passando por isso? O Senhor poderia ter impedido. Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor poderia ter impedido. Mas por trás de tudo isso existe um plano maior, existe um projeto maior, e o projeto de Deus, como foi cantado nesta noite, não pode ser impedido, porque as mãos do Senhor é quem dá a vitória. Mas para isso, irmãos, somos zombados, ridicularizados. As pessoas olham e dizem, ser crente é isso? Se para ser crente é isso aí, eu não quero ser crente. O que? Para ser crente você tem que passar por isso? Prefiro ficar no mundo. Para ser crente tem que passar por isso? Prefiro ficar onde eu estou. A Bíblia vai nos dizer e nos deixar claro, no livro de Samuel, capítulo de número 17, que no meio de uma batalha de soldados, de um exército inumerável, a Bíblia vai dizer que se levanta um gigante e afronta o povo de Deus. E o povo de Deus, temeroso, sem saber o que fazia,
E Deus vai permitir que um rapaz muito jovem, um menino, se apresente. E talvez alguém que não conheça Deus como eu e você conhece, vai dizer: por que Deus não levantou um soldado experiente? Por que Deus não levantou um soldado ali, que tivesse anos de batalha, um general? Por que Deus vai permitir com que uma criança passe por aquilo? Porque quando Deus envia, Deus vai junto para garantir a vitória. A Bíblia vai dizer que se apresenta um jovem, e ele diz: ei, eu vou pelejar contra este homem. Talvez todos dissessem: olha, Deus perdeu o controle da situação. Não tem homens, não tem ninguém, não tem soldado. Deus com certeza vai mandar este menino para ser morto. E tem momento que tem pessoas que olham para nós e dizem: olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar, mas com certeza o seu caso não tem jeito. Não tem como. Mas Davi, conhecendo a Deus como conhecia, e ele apresentado uma armadura, não está certo para ele, os irmãos conhecem a história, mas a Bíblia vai dizer que ele tira aquela armadura. E o que eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia ela não vai dar característica da armadura, ela não vai falar sobre alguns pontos específicos da armadura, mas vai falar de como Deus usou a Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele desce num ribeiro, pega 5 pedras. No versículo de número 42, do capítulo 17 de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Golias olha de longe, vê uma criança, e ele diz: escuta, no meio de tanta gente, de tanto soldado, de tanto homem, vocês vão mandar uma criança. Veja que até o adversário fica admirado, irmão, quando Deus está trabalhando. Ele diz: vocês mandam uma criança. Mas Davi, ele não olha para aquelas palavras. E a Bíblia vai dizer no versículo 42 que Golias olha para ele e o despreza. E há momentos que Satanás acredita que eu e você não temos mais condições nenhuma. No seu lar, na sua casa, com a sua família, com a enfermidade, Satanás acredita, não tem condição nenhuma. Ele olha para Davi e diz: escuta, uma criança. E veja que agora ele vai rotular a Davi pelo que Davi trazia. A Bíblia vai dizer que Davi trazia consigo o quê? Um cajado. E ele olha e diz: escuta, sou eu porventura um cão, para que venha sobre mim com um pedaço de pau? Entenda uma coisa: o nosso adversário nunca vai entender a unção que tem na minha e na sua vida. Quando ele olhou para Davi, ele não viu ali um homem, um servo de Deus. Quando ele olhou na mão de Davi, ele não viu um cajado de pastor e nem um cetro de autoridade. Ele viu ali apenas um pedaço de pau. Mas veja que Davi está ali não indo como um menino, mas estava indo como um instrumento na mão do Senhor. E daí quando Golias olha, ele vê apenas um pedaço de madeira. E muitas vezes o inimigo ele tem essa característica. Te despreza pela oração, pelo jejum, pela prova. Quem é você? O que é que você pode fazer? O que é que você pode? Você não pode nada. Mas enquanto Golias estava desprezando e falando de Davi, Davi dá uma olhada para cima e ele diz: olha, ainda hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu cortarei a tua cabeça, e o nome do Senhor será glorificado. Sabe o que é isso, irmãos? É ter intimidade com Deus. Enquanto Golias olhava para Davi apenas como um menino sem experiência, Davi sabia que Deus estava indo na frente dele.
E sabe qual foi o testemunho que Davi vai contar no versículo 35? Ele não vai dizer: o Senhor me deu vitória e eu matei o leão. O Senhor me deu vitória, eu matei o urso. Não. Ele vai dizer: o Senhor me livrou da boca do leão e me livrou das garras do urso. E o Senhor também me livrará das mãos deste incircunciso, porque grande é o Senhor no meio de Israel. Quem entende o projeto de Deus, ele sabe que o Senhor, ele dá livramento, ele dá vitória, ele cuida, ele protege, porque quem tem vitória é unicamente o Senhor. Quando o Gideão estava indo, o Senhor falou assim: é gente demais, vocês vão se gabar e vão dizer que vocês que venceu, vocês não vencem, quem tem vitória sou eu. O que o Senhor dá para mim e para você, sabe o que é, irmãos? É livramento, porque a vitória é dele. Então, quando eu venço, significa que ele venceu primeiro. Quando Satanás foi lá dizer que o homem já era cativo dele, Jesus foi lá, venceu a morte, venceu o inferno, venceu na cruz, e vencendo primeiro, ele deu a mim e a você a vitória. Então, o que eu tenho é livramento. Para terminar aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo 33, que Moisés estava passando uma prova tremenda. Mas a Bíblia vai dizer que diante da prova, diante do que as pessoas estavam fazendo, negando a sua liderança, Moisés se cansa. Ele diz: Senhor, o teu povo é difícil, o teu povo é rebelde. Mas o Senhor vai dizer para ele: Moisés, faz o seguinte, eu não vou mais diante de vocês, eu vou mandar um anjo. Mas Moisés, diante da prova, ele vai dizer: Senhor, não faça isso. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Passa mais 4 versículos. A Bíblia vai dizer que o Senhor então diz: eu irei convosco, Moisés. Mas Moisés quer ter uma experiência de: Senhor, mostra-me a tua face. Por que Moisés pede isso? Porque lá atrás, desconfiaram da sua liderança. Lá atrás, disseram que ele não era o escolhido de Deus. Lá no acampamento, já estavam se rebelando contra ele. Mas o Senhor faz de Moisés, ele diz: a minha face não verás, mas pelas costas. E a Bíblia diz que quando Moisés ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que todos que olhavam para ele não conseguiam olhar face a face, porque a glória de Deus estava estampada sobre o rosto de Moisés. O que é isso, irmão Luciano? É depois de uma prova, é depois de uma luta, é depois de uma dificuldade, o Senhor entra com a vitória na minha e na sua vida. Aquilo que os perseguidores fizeram lá atrás, o Senhor vai transformar em vitória e vai mostrar que Ele é na minha e na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.